nosso podcast Elas na Fé, contando as mais lindas histórias e lições sobre o cristianismo. Eu sou Edilene Verdino, estudante da doutrina de Jesus, através dos cursos online do Lar Ismael, e estamos aqui para contar a vocês mais uma história dessas mulheres apaixonantes. E para isso, convido para fazer parte deste bate-papo as minhas colegas de curso. Silvia, boa noite. Boa noite, Edilene. Boa noite, Ondina. Boa noite, Onara. E boa noite, queridos ouvintes. É um prazer estar de volta aqui com vocês novamente. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, Ondina. Boa noite, Edilene, Silvia e Onara. Boa noite, queridos ouvintes. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Boa noite, Bela Ionara. Olá, minhas amigas e todos que nos ouvem. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma linda história sobre cristianismo. Vamos agora pedir a Ionara que faça a nossa prece inicial. Agora fechando nossos olhos, serenando nossos corações e pedindo ao Mestre Jesus que nos guie, para que possamos transmitir tudo o que aprendemos com mais essa história e com muita alegria em nossos corações. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Ionara. E vamos convidar a nossa amiga Silvia para nos contar mais uma bela história da Bíblia. A história de Ruth é muito conhecida entre os cristãos, sobretudo por conta de sua parceria com Noé, sua sogra, e seu casamento com Boaz, o que resultou no incrível fato de uma gentia ter se tornado uma ancestral do rei Davi e principalmente sido mencionada na genealogia do próprio Messias. É uma história de declaração de fé, determinação e uma superação em face às dificuldades inesperadas por uma viuvez e não se abatendo em momento algum. Ruth é um nome de origem hebraica que significa amiga ou companheira. O nome traz consigo o sentido de lealdade e afeto, refletindo a importância dos relacionamentos interpessoais. Ruth viveu na época em que os juízes reinavam sobre Israel. Isso significa que não havia rei em Israel. Ruth era natural de Moab. Era mulher coabita. Isso quer dizer, não fazia parte da linhagem judaica. E para conhecer essa história, vamos até 1350 a.C. Elimeleque, da tribo de Judá, no território de Israel, casado com Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, saíram de Belém para escaparem da fome que era severa. Por isso decidiram se mudar para a cidade vizinha, na terra de Moab, levando na bagagem a esperança de dias melhores. Vamos falar um pouquinho dessa fome severa. Após a morte de Josué, Israel ficou sem um líder pelo espaço de 300 anos. Sua ausência deixou um vazio e uma incerteza sobre quem assumiria seu lugar. As tribos mostravam-se independentes e cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Isso está em Juízes, capítulo 17, versículo 6. Então, diante dessa atitude, Deus permitia que os inimigos os dominassem. E quando clamavam por libertação, Deus lhes levantava um juiz para livrá-los. Foi uma época em que Deus provou a nação para ver se guardariam a sua aliança em um ambiente idolátrico e pagão. Está em Juízes, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Eles foram influenciados pelas nações vizinhas, encontraram uma forma de preencher essa lacuna e encontrar um novo líder para adorar e seguir, praticando seus costumes e sua idolatria. Deus havia advertido o povo que se eles afastassem do Senhor, servindo a outros deuses, aquela terra deixaria de ter alimento. Por esse motivo, a fome foi grande e a família mudou-se. Então, por isso que a fome estava muito grande em Israel e Elimeleque e a família mudaram-se para Moab. Pois é, né? Que interessante isso, né? Deus advertiu o povo e mesmo assim se desviaram do caminho. Eu penso aqui em quantas vezes, né, Deus nos fala, o quanto ouvimos e o
quanto somos responsáveis por tudo que nos acontece, né? Eu acredito que estamos ouvindo pouco, por isso nos frustramos. Mas também acredito que se a gente voltar ao bem, né, Deus estará lá, porque Ele nunca nos deixará desamparado. Pois é, meninas. Estas histórias que contamos estão repletas de avisos, aconselhamentos, previsões e acontecimentos fortes que levam os personagens a viverem momentos difíceis e de superação. Mas há quanto tempo isto vem acontecendo com a humanidade? Quantas vezes será necessário recebermos avisos sobre nossa conduta? Quando vamos ouvir nossa consciência? Onde habita Deus? Hoje, vemos acontecimentos que foram previstos pela ciência, nos relatando o futuro do mau uso dos recursos naturais. E um dos resultados destas ações é o aquecimento global. Deus deu ao homem o poder do conhecimento. Mas o que estamos fazendo com ele? Pois é, queridas amigas, gostaria de destacar aqui como deve ter sido difícil para Noemi essa mudança. Sair da sua terra natal, deixar o seu povo, a sua família e seguir seu marido para uma terra desconhecida. Mais de uma vez vimos isso na Bíblia. Portanto, eu acredito que isso tenha um propósito, não é mesmo? Quando saímos da nossa zona de conforto, o que acontece? Nós precisamos lutar mais e perseverar em nossa fé. Vamos ver o que essa mudança vai trazer para esta família. Silvia, continue, por favor. Eles se instalaram em Moabe e, após algum tempo, Elimeleque faleceu, deixando Noemi e os 2 filhos em Moabe. Os filhos, depois de um tempo, casaram com mulheres moabitas, Malom com Ruth e Quilion com Orfa. Após 10 anos de casados, ambos morreram. O livro de Ruth começa com esse triste cenário relatando 3 viúvas desamparadas com seus lares destruídos pela perda de seus maridos e sem filhos. Então, meninas, quem são os moabitas? Os moabitas eram uma tribo descendente de Moabe, filho de Ló, nascido de uma relação incestuosa com suas filhas mais velhas. As filhas de Ló, vendo o pai envelhecer sem um filho que lhe continuasse a linhagem, resolveram dar-lhe um filho. Em uma noite, o embebedaram e deitaram-se com ele. As 2 ficaram grávidas e nasceram então Moabe e Amon, donde surgiu os povos moabitas e amonitas. Eles eram parentes próximos dos israelitas e até conseguiram conviver com eles amistosamente em alguns períodos da história. Porém, em muitas outras ocasiões, os moabitas aparecem na Bíblia como inimigos do povo de Deus. E Ruth era uma das mulheres dos moabitas. Agora, gente, eu imagino naquele tempo 3 viúvas e Ruth, que tinha apenas 40 anos de idade, sem marido, sem filho e sem terra. Como será que fizeram para sobreviver? Lembrando que um tempo atrás Noemi, para sobreviver, precisou sair de sua terra natal e agora mais um aperto da vida. O que você acha, Ionara? Pois, Silvia, eu nem consigo imaginar. Eram tempos diferentes, né? Onde o patriarcado ainda dominava. Era muito complicado mesmo, 3 mulheres sozinhas, né? Onde nada pertencia de verdade a elas, né? E elas prestavam contas ao marido, apesar de a Bíblia contar que elas eram mulheres fortes, né? Mulheres que tomavam sim decisões, mas viverem sozinha deve ter sido muito complicado mesmo. E você, Edilene? Bom, Silvia, o patriarcado sempre colocou a mulher no segundo plano. Isso está na história e nós podemos ver. Nós não tínhamos o direito a possuir terras, éramos colocadas aos cuidados de um parente, ou seja, de um guardião. Por isso, ser viúva nos tempos passados realmente era difícil. Então, Dina, qual a tua opinião? Nossa, Edilene, eu tento me colocar no lugar de Noemi. Uma viúva com suas 2 noras também viúvas, morando em uma terra estrangeira, no meio de um povo pagão, sem recursos financeiros. Deve ter sido desesperador. Mas Noemi, gente, ela tinha o quê? Ela tinha
fé no Deus único, no Deus que salvou o seu povo da escravidão. Ela sabia que tudo daria certo, não é, Silvia? Olha, Ondina, mesmo Ruth sendo uma moabita, acreditava nisso sim. Ela e Noemi tinham fé e certeza que tinham um Deus ao seu lado. Isso é muito bonito e muito forte, né? Então vamos continuar a história. Noemi ficou sabendo que Deus havia abençoado novamente a terra dos hebreus, fazendo prosperar, e decidiu voltar. Ela chamou suas noras e contou-lhes a decisão que tomou e as liberou para voltarem para suas casas junto dos seus e as abençoou. Meninas, eu achei tão linda essa atitude de Noemi. Ela mostrou ser uma mulher sensata e sábia. Sim, Silvia. Ela não pensou em si própria, queria o melhor para suas noras e deixou elas decidirem seu destino. Isso foi uma atitude altruísta, né? Muito bonita da parte dela. Com certeza, Ionara. Noemi era uma boa mulher. Ela queria o melhor para suas noras, mesmo que isso pudesse prejudicar a si mesma. Já pensaram em como você se comportaria no lugar de Noemi? Teriam feito o mesmo? Ou teriam aceitado que elas a acompanhassem de volta a Belém? Eu não sei o que eu teria feito. Orfa decidiu voltar para a casa dos pais. Despediu-se das duas e partiu. Ruth decidiu acompanhar sua sogra e, com as sábias palavras, demonstrou sua conversão ao Deus de Israel. Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Seu nome era Ruth, e ela tinha decidido seguir Deus e cuidar de sua sogra a qualquer custo. Isto está em Ruth, capítulo 1, versículo 16 a 17. Eu fiquei emocionada. Ela foi decidida, pois sábia com as palavras ditas à sogra. Ela sabia o que ela queria. Ela poderia muito bem ter ficado. Afinal, ali era sua terra. Ou ter ido junto com Orfa, mas ficou ao lado da sogra. Ruth já demonstrava ser uma mulher cheia de cuidados com o outro e ser companheira de sua sogra. Eu fiquei emocionada com aqueles dizeres dela. Eu também achei uma decisão muito bonita, né? Eu passo por uma situação parecida. Não nesse contexto, mas parecida, né? E quando Ruth decide ficar com a sogra, nesse momento, ela formaliza, né? Ela deixa de acreditar no politeísmo e aceitar unicamente o Deus de Israel. É uma decisão muito importante que Ruth toma nesse momento, abandonar sua crença anterior e seguir a crença do Deus único e sua sogra. Sabe, meninas, Ruth teve uma ação que hoje chamamos de sororidade, que significa prática de empatia, confiança, cooperação e acolhimento entre mulheres. Se não tivessem isto naquela época, se elas não tinham direito a nada. É verdade, Edilene, mas não sabemos ao certo por que Ruth tomou esta decisão. Só podemos deduzir, não é mesmo? Talvez, durante a convivência dela com Noemi, ela tenha realmente aprendido a amar a sogra e também tenha aprendido a ter fé no Deus de Israel. Mas e nós? Como nos portamos com nossos sogros e nossas sogras? Somos carinhosos? Amáveis também? Ah, Ondina, eu respondo sim para todas as suas perguntas. Eu cuidei da minha sogra. Como eu não trabalhava, e as minhas cunhadas sim, eu fui cuidar dela com muito zelo, com carinho e com amor. Não foi só uma vez que eu fiz isso. Quando ela ficou hospitalizada, também fiquei com ela. Não pude fazer muito, mas ela sentia minha presença todos os dias. Então, me identifiquei muito com Ruth. E por isso também que fiquei emocionada quando ela se declarou para a sogra, que ela disse que seguiria a sogra. É uma parte que me toca. A minha sogra estava precisando, as minhas cunhadas estavam precisando de mim naquele momento. E eu cuidei com muito amor, com muito zelo, como se fosse minha mãe. E faria de novo, se fosse preciso.
Pode falar, Ionara. Então, eu também, depois que meu sogro faleceu, né, a gente passou a morar com a minha sogra, né, e eu não posso dizer que estou cuidando dela, né, a gente faz companhia, porque muitas vezes sou eu que preciso de cuidado, né, eu posso dizer que a gente se cuida, né, precisamos uns dos outros, e, assim, às vezes não é fácil, né, porque a gente tinha uma rotina, e hoje em dia a gente passou a viver na mesma casa, mas é uma necessidade do momento. Decidimos, eu, meu marido, meu filho, nos mudarmos e acolhermos essa nova situação, né? E eu acho que a gente tem que tentar fazer com que isso não seja um fardo, né? Tentar fazer a convivência ficar o mais leve e feliz possível, né? Tentar se encaixar nesse novo padrão. Isso tudo é muito novo para mim, gente, né? Foi esse ano, mas eu espero que continue assim, continue dando certo. Esse acolhimento mútuo entre nós todos. É complicado, né? A gente ouve muitas piadinhas de sogra, isso e aquilo, mas nem sempre precisa ser ruim, né? A gente que transforma as situações boas ou ruins, né? Nós somos responsáveis, né, pelo que nos acontece. Então, estamos tentando, gente. Pois é. Sabe, se todos nós praticarmos a afabilidade e a doçura para com os outros, vamos ter uma excelente convivência. E devemos começar a exercer isso dentro de nós, para que possamos superar nossas diferenças e encontrar a paz que tanto almejamos. E a paz só terá começo ao percebermos a todos como família. É isso que eu acredito. Antes de você continuar a história, Silvia, já que todo mundo falou da sogra, eu tive uma sogra maravilhosa. Pena que ela não está mais aqui entre nós. Tive uma convivência muito tranquila. Às vezes eu fico pensando, né, nessas piadas de sogra e sogro. Minha mãe era uma ótima sogra. Se eu perguntar para minha cunhada, ela era apaixonada pela minha mãe também. Enfim, criou-se, né, um estereótipo, né, no mundo, porque eu acho que quando a gente se casa, a gente se torna da família, né? O nosso marido da nossa família e nós da família deles. Então, assim, o que precisa haver realmente é muito amor. E eu achei linda a história de vocês. Eu até gostaria de falar mais, sabe? Não só sobre sogra, sobre sogro, né? Mas que esse nosso cuidado, né, gente, se estendesse a todos, né? Nem todas as pessoas sejam agradáveis pra gente, né? Mas o respeito por todos, né, faz tudo ficar bem melhor na convivência. Seguindo a história, Noemi, então, aceitou a companhia de Ruth e as duas seguiram caminho para Belém. Bom, depois daquela declaração, Noemi tinha que aceitar, né? Em toda a história, deixamos nossa imaginação ir longe. Aqui eu imaginei como teria sido esse caminho até chegar em Belém. Os perigos que correram, onde dormiram, o que comeram, não deve ter sido fácil. Mulheres e sozinhas em estradas perigosas. Não dá nem para imaginar o tipo de estrada que elas passavam. Elas sabiam dos perigos, mas sabiam da fé delas em Deus. Confiavam que estariam seguras por onde andassem e que Deus estava preparando uma nova vida para elas em uma nova cidade. E assim elas seguiram. Realmente, Silvia, é algo a se pensar. Sabemos que as pessoas na época de Ruth viajavam em comitivas e provavelmente Ruth e sua sogra poderiam ter se juntado às diversas comitivas que se faziam naquele tempo, pois não era seguro que mulheres viajassem sozinhas. Voltando à história, Ruth e Noemi chegaram em Belém no começo da colheita de cevada. Época boa e farta, pois ambas estavam em uma situação muito difícil. Dependiam da generosidade de estranhos para se alimentar. Ruth foi trabalhar para o sustento de ambas. A lei permitia que pessoas pobres colhessem os restos das plantações depois que os donos tinham feito sua colheita. Ruth entrou numa plantação de cevada e passou o dia colhendo o que os ceifeiros deixavam cair. E aqui começamos a observar o cuidado que Deus tem com seus filhos. No caso aqui com Ruth e Noemi, né?
Ruth não escolheu o serviço, não lamentou a situação em que se encontrava. Ela arregaçou as mangas e foi à luta, e nesse momento que ela se dispôs a servir a Deus, recebeu os cuidados que as filhas de Israel recebiam, e Ruth fez por merecer. Agiu, foi à luta com determinação, e é isso que Deus espera de seus filhos. Iremos perceber isso a seguir. Mas antes, Edilene, você quer falar algo, por favor? E aqui eu fico pensando em Ruth, que realmente é uma mulher de muito valor, pois passaram o dia na lavoura colhendo cevada do chão, em um tempo que se trabalhava com ferramentas rudimentares. Não é como hoje, que temos maquinários para facilitar a colheita. Vejo em minha mente Ruth se agachando o dia todo para apanhar as sobras. Sabe, meninos, o trabalho no campo é muito árduo e cansativo. Eu sei disso porque passei um bom tempo, quando me casei com meu marido, a gente plantando hortaliças. E não é fácil se agachar, plantar, colher, ter que estocar. Eu acredito que Ruth foi muito brava. Pois é, né, Edilene? Mas naquela altura, elas não tinham nem o que comer. Elas estavam totalmente desprovidas. Não tinham opção. Em Levítico, capítulo 19, versículos 9 a 10, vemos Deus orientar que as extremidades das plantações não deveriam ser colhidas. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. E em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19, está assim: quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. O objetivo, gente, era auxiliar os necessitados. O povo de Israel seguia as leis ditadas por Moisés, as leis de Deus, e se preocupavam com o seu próximo. Às vezes, vemos pessoas pedindo auxílio nas ruas e nem imaginamos o porquê elas estão naquela situação. E muitas vezes nem paramos para dar um pequeno auxílio, que seja. Já pensaram nisso? Então, Dina, já pensei nisso. E aqui em Blumenau, Santa Catarina, cada sinal tem um pedinte. É muito triste. E realmente a gente não sabe o motivo, né, que leva as pessoas a ver nessa situação. E não nos cabe julgar. Nem sempre tem condições de ajudar, né, todas as pessoas. É uma situação bastante complicada. Aqui perto da minha casa, tem um senhor que dorme ao relento, né? Debaixo de uma marquise. E assim, a gente fica muito tocado quando passa de carro e vê ele naquela situação. Mas esses dias eu fiquei bastante confortada, porque ele trabalha de dia, dorme na marquise e do lado de uma farmácia. Então, os trabalhadores da farmácia já têm os produtos de higiene pessoal, uma toalha, e deixam ele utilizar o banheiro para tomar um banho quente todos os dias. Então, é pouco, mas é o que eles podem fazer, né? E é uma coisa que tranquiliza um pouco, né? Dá um quentinho no nosso coração. Sabe, você relatando isso, Leonardo, agora me lembrou do meu sogro. Ele já é falecido. E minha sogra dizia que ele não tinha medo quando via uma pessoa pedir as coisas em casa, uma esmola, e às vezes ele botava para dentro. E ela citou uma vez um fato de que passou um mendigo e era hora de almoço. Ele pegou ele e botou na mesa para almoçar com ele. Eu nunca esqueci essa história. E eu acho que é isso. A gente tem sempre um pé atrás com quem está na rua. A gente nunca olha para o outro como se fosse o seu próximo de verdade, né? E vejo, né, que Deus, em todo o tempo, nos ensina a amar e a enxergar o outro como irmão. Nós mostramos as mazelas em nossa sociedade, nos alertando de nosso comportamento egoísta. Que é isso que nós somos egoístas. E hoje, como vocês mesmos relatam, temos as mesmas necessidades que existiam há tempos atrás.
aprendemos o ensinamento? Vocês acham? Eu fico emocionada demais, né? A gente era de uma família muito pobre e não era difícil chegar em casa e ter algum pedinte, alguém sujo, sentado na mesa almoçando, porque minha mãe botava todo mundo para dentro de casa, meus pais eram assim. E quantas vezes eu me recusei a sentar à mesa, pegava meu prato e ia para a sala, porque eu achava eles sujos e não concordava com isso. E que lição, viu? Que lição eu tomei. Minha mãe era demais, viu, gente? E hoje, que ela não está mais com a gente, eu me arrependo disso. Mas foi uma época de juventude, uma época que eu não tinha essa maturidade nesse entendimento. Então, nada de culpa, né, gente? Mas lá em casa acontecia muito isso. O pouco que a gente tinha era dividido, gente. Tô até sem conseguir falar. Olha que lição linda. Não é só da Ruth, não, hein? Teve sogro, teve... Estou emocionada demais. Muito. O que a Ondina leu aqui, Levítico, né, Ondina? Gente, Deus já vem falando pra gente lá atrás. São várias lições que nós estamos agora realmente, de novo, aprendendo. Vamos lá prestar atenção no cuidar de Deus. Continuando a nossa história. A plantação que Ruth estava colhendo cevada era de um homem rico e influente chamado Boaz. Reparou no trabalho árduo de Ruth e fez perguntas sobre ela. Ele ficou impressionado quando ouviu tudo que Ruth estava fazendo por Noemi. Está em Ruth, capítulo 2, versículo 11 e 12. Boaz era parente de Noemi por parte do seu marido. Ruth pegava a cevada com determinação e vontade, sem parar. Ela precisava fazer daquela forma, com vontade. E por isso, mais uma vez, vamos prestar atenção no cuidar de Deus. Boaz era parente de Noemi e Ruth estava colhendo cevada em sua plantação. E ao ver tamanha determinação, quis saber quem era aquela mulher. Ô Silvia, permita-me colocar aqui as palavras que Boaz dirigiu a Ruth, pois eu achei lindo esse trecho. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas veio buscar refúgio. Isso está em Ruth, capítulo 2, versículos 11 e 12 também. A gente tem aqui uma comprovação, né, de que quando a gente faz o bem ao outro, sem esperar nada em troca, somos beneficiados. A Ruth, ela não se exaltou, ela simplesmente fez o que era necessário para sobreviver, sem esquecer em nenhum momento de sua sogra. Então vamos voltar à história. E pela atitude de Ruth em cuidar da sogra, Boaz demonstrou extraordinária bondade para com ela, dando-lhe ajuda e proteção. Deixou que ela bebesse água dos potes de seus trabalhadores, forneceu-lhe o almoço, deixou instruções para que os grãos extras fossem deliberadamente deixados no chão para ela colher. Neste dia, Ruth voltou para casa feliz e com muita comida, e Noemi contou que Boaz era parente de seu falecido marido. Isso não é Deus preparando o futuro de Ruth e Noemi para encontrar uma família e suprir suas necessidades? Ruth continuou a trabalhar na plantação de Boaz. Isso não é Deus preparando o futuro de Ruth e Noemi para encontrar uma família e suprir suas necessidades? O que você acha, Ondina? É verdade, Silvia, eu concordo. Porque Boaz, ele deu a Ruth um tratamento todo especial, né? Eu acho que aí já nascia algo de maravilhoso. Sabe quando enxergamos o coração do outro? Em lugar algum é dito que Ruth era uma mulher bonita como Sara, Rebeca ou Raquel. Não sabemos se ela era ou não, mas sabemos que ela possuía uma beleza
interior, um espírito manso e tranquilo, uma humildade despretensiosa que a tornou uma das mulheres mais adoráveis das Escrituras. Então, é isso, Andina. Eu gosto muito de dizer, né, que a beleza está nos olhos de quem vê, né? Eu não estou afirmando aqui que Ruth não era bela, mesmo porque não há menção na Bíblia. Mas eu afirmo que suas atitudes foram capazes de chamar a atenção de um homem bem-sucedido. Boaz viu os gestos de Ruth e por isso se interessou por ela. Isso é maravilhoso, né, gente? Ser notada pelo nosso agir e não simplesmente pelo estereótipo, né, da mulher bonita, né? Acho isso muito bonito. Bonito mesmo. Mas continuando a história, Noemi aconselhou Ruth a pedir Boaz em casamento. Naquele tempo, quando uma mulher ficava viúva e sem filhos, numa situação precária, o parente mais próximo tinha o dever de casar com ela e cuidar da herança do falecido. Boaz era esse parente próximo de Ruth. Era o guardião redentor. Em Ruth, capítulo 3, versículo 9 a 11, diz o seguinte: Ruth se aproximou de Boaz e lhe pediu para cuidar dela, cumprindo seu dever. E sobre o pedido de casamento, Boaz diz: Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus cidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Boaz ficou novamente impressionado com a preocupação de Ruth em fazer a coisa certa. Boaz explicou a Ruth haver um parente mais próximo que ele, mas prometeu resolver o assunto logo. Nossa, Silvia, uma atitude corajosa de Ruth. Pedir Boaz em casamento, mas como vimos, havia um planejamento divino na vida de Ruth e Noemi. Eu queria comentar, Silvia, que Boaz era bem mais velho que Ruth. Por isso que ele ficou mais impressionado ainda com ela. Porque Porque um senhor, né? Se você é tão jovem, então, mais uma vez, ela prova que era uma mulher realmente virtuosa. Exatamente. Então, e Ruth voltou para casa e contou tudo a Noemi, que ficou feliz, porque sabia que Boaz iria cuidar delas. Então, eu vejo a alegria de Ruth com a promessa de Boaz, né? Mas ele ainda precisava resolver a situação com o parente mais próximo. E como era sério para aquele povo respeitar as tradições, né? Havia, assim, todo um ritual. A desistência do outro parente acontecia na frente de testemunhas, para que não houvesse enganos. Mas, mesmo assim, Noemi se manteve esperançosa e não perdeu sua fé, né? Sua fé em Deus, né? De que tudo daria certo. Então vamos continuar. No dia seguinte, Boaz se encontrou com o outro parente, que lhe cedeu o dever de cuidar de Ruth. Boaz então se casou com Ruth e ela teve um filho chamado Obed. O filho de Ruth foi a alegria de Noemi em sua velhice, cuja vida foi restaurada pelo amor de Ruth. Ruth se tornou bisavó do rei Davi, antepassado de Jesus. No livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 13 a 15, diz assim: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. O Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. A história de Ruth está registrada na Bíblia, no livro que leva seu próprio nome, o livro de Ruth. Ruth entrou para a linhagem de Jesus após jurar fidelidade à sua sogra Noemi. E assim, meninas, eu encerro a história de Ruth.
Obrigada, Silvia. Que bela história foi essa de Ruth. Grandes ensinamentos para todas nós. E agora vamos passar, queridos ouvintes, para as nossas considerações finais. E vamos começar com a nossa amiga Silvia. Fiquei apaixonada por essa história. Eu entrei dentro dessa história e fiquei pensando que precisamos aprendermos sobre companheirismo, nos envolvermos com os outros, com os nossos, lealdade, mesmo quando não temos obrigações, nos mantemos presentes. Alguém sempre precisa de nós. Virtude, praticar o bem e dar o nosso melhor. Sabedoria, saber ouvir e respeitar o outro. Gratidão, mesmo em uma situação difícil, sermos gratos. Confiar em Deus, confiar, esperar com fé o agir de Deus em nossas vidas, sem nos revoltarmos, faz toda a diferença. A fé, o companheirismo e a lealdade de Ruth e sua força interior são fontes de inspiração para nós. Durante nossas dificuldades, vamos focar no lado positivo, o lado bom e seguir em frente com alegria e disposição, sempre confiando em Deus, pois Ele sempre vai agir em nossas vidas no momento certo e sempre será o melhor para nós, mesmo que não pareça. O poder do amor é mais forte do que as tragédias da vida, é mais forte do que a morte, e nem as águas do oceano podem apagar. Obrigada, minhas amigas queridas, Edilene, Leonara, Rudina, e a vocês, ouvintes queridos também. Jesus cuide de cada um de nós. Um grande abraço e até o mês que vem. Agora vamos chamar a nossa amiga Ionara. Bom, eu gostaria de destacar a lealdade. Ruth foi leal a Noemi, por amor, compromisso e pela fé estabelecida agora ao Deus de Israel. Porém, vejo a lealdade como um fator importante também em nossas vidas. Devemos ser leal a nós mesmos, ao que é genuíno, sem hipocrisias, sem modismo. Fazendo desse modo, somos capazes de nos inteirarmos do que é realmente importante, quem nos rodeia, quem precisa de nós, quem apoiamos e quem nos dá apoio. Muitas vezes, diante das dificuldades, escolhemos o mais fácil, mais prazeroso e esquecemos o que realmente importa. Nem sempre o caminho reto é o correto. Tenhamos paciência para os desvios da estrada, as pedras no caminho e as perigosas curvas da vida. Só com Deus no coração chegaremos no lugar ideal e na hora certa. Fiquem com as bênçãos de Jesus e até nosso próximo podcast. Obrigada, Ionara. Agora vamos para as considerações da nossa amiga Ondina. Eu também fiquei apaixonada por essa história, Silvia. Adorei a sua escolha. Ruth e Noemi foram muito corajosas, sábias e extremamente fiéis às suas crenças. A atitude humilde e altruísta de Ruth a levou a ser aceita, não como uma estrangeira, mas como se sempre pertencesse à família de Israel. Acreditando no Senhor, Deus de Israel, ela foi resgatada por Boaz e, junto com Noemi, sua sogra, reconstruiu a sua família. Percebam que Deus recompensa seus filhos quando seguimos as suas leis e servimos ao nosso semelhante. E, claro, não menos importante, quando temos fé, verdadeira fé. E uma curiosidade. Quem diria, que de uma estrangeira viria o nosso Salvador, nosso Mestre Jesus? Se observarmos bem, na linhagem de Jesus, tem muitas mulheres especiais e diferenciadas. Eu vou finalizar com este versículo. Bendito o homem que confia em Deus, e em Deus deposita a sua segurança. Ele será como a árvore plantada à beira d'água e que solta raízes em direção ao rio. Não teme quando vem o calor e suas folhas estão sempre verdes. No ano da seca, não se perturba e não para de dar frutos. Isso está em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Agradeço a Deus a oportunidade de participar de mais um podcast sobre essas mulheres maravilhosas.
Agradeço a vocês, minhas amigas e irmãs muito queridas, e principalmente pela audiência de cada um de vocês. E até o próximo episódio. Obrigada, Ondina. Meninas, há quantas lições podemos tirar desta história? E que, através das nossas lutas diárias, possamos nunca perder a fé em Deus. E possamos ser perseverantes a cada instante em nossas lutas. Aqui, queridos ouvintes, encerramos mais um podcast. Obrigado pela sua audiência. Aproveito e convido a todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael, no YouTube, Instagram, Spotify e Amazon Music. Agradeço a toda a equipe espiritual deste projeto que nos auxilia e nos inspira, ao nosso Mestre Jesus, por essa lição maravilhosa, e a Deus, nosso Pai. Fiquem com Deus, juntas somos elas na fé.